Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a 6ª edição do ACicast, o podcast especializado para você empresário. Eu sou Sara Milani, analista de relacionamentos da ACIC, e aqui comigo está o meu parceiro, Gabriel Santos. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Também sou analista de relacionamento da ACIC e hoje estamos com um grande parceiro, né, e coordenador do Grupo Colab. Para quem não sabe, fica um pouco confuso ali com os nomes. O Colab é um dos grupos do programa da Networking, né, um programa de empresários, né, empreendedores de Campinas e região que tem o objetivo ali de estreitar relacionamentos, né? Então, André, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, pela disponibilidade, que eu sei que a rotina ali é muito corrida, né? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí e ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira. Com certeza. Hoje o nosso tema vai ser extremamente importante, que falaremos sobre finanças, que você é um especialista na área. Agradeço. Vamos tentar aí desmistificar esse mundo dos investimentos e das finanças. Legal. André, antes da gente realmente tocar no assunto finanças, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você chegou ali a entrar nesse mundo ali, né? Mundo financeiro. Acho que a minha formação acadêmica ajuda um pouco. Me formei em Ciências Econômicas e já no início da carreira entrei no mercado financeiro e eu vi que não estava muito próximo do que eu gostaria. E ali eu tive que fazer uma mudança de cidade por questões pessoais e acabei indo para a área empresarial. E aí foi aos poucos ali, vivenciando a área de gestão financeira de empresas, aí assumindo algumas outras responsabilidades administrativas, até que eu vi num momento que, com sociedade de empresa, fazendo a gestão de uma empresa realmente, depois de 7 anos eu resolvi seguir outros caminhos. E aí foi que meu desejo de sempre trabalhar com educação financeira ficou um pouco assim mais aflorado. E aí eu fiz algumas certificações e aí eu fui atuar para atender pessoas físicas, porque tinha muitos familiares, amigos que sempre vinham perguntar. E aí que eu comecei essa parte mais autônoma da minha carreira. Só que para questões comerciais, né, próprias ali do meu negócio, as empresas começaram a me procurar e fazia mais sentido, né? Os tickets ali eram maiores. E aí acabou me tirando um pouquinho da parte pessoa física e levou a pessoa jurídica. E aí foram 7 anos de consultoria empresarial. E aí vivenciando inúmeras realidades, inúmeros tamanhos de empresa. E ali foi um aprendizado constante, né? Se reinventando, lidando com pessoas diretamente, porque o consultor é um agente estranho, né? Um agente estranho na empresa. Então, a gente tinha que ter um jogo de cintura absurdo, assim, porque a empresa é muito... tem uma questão muito, vamos dizer assim, psicossomática. Então, não é só técnica, não é só saber, não é só conhecimento. E ali foram 7 anos, montei um escritório com sociedade. Em algum dado momento a gente partiu ali, um pouquinho antes da pandemia, a gente partiu para a terceirização de financeiro também. Aí que eu estruturei a área, a gente atendia várias empresas de diversos segmentos, onde a gente assumia o financeiro dessas empresas. Então tinha agência de publicidade, tinha varejo, era em Santos, era em Florianópolis. Então, assim, empresas de diversos lugares do Brasil. E a gente fazia esse financeiro e eu ficava capitaneando a equipe, que fazia a parte operacional, e dava o atendimento estratégico para os clientes. Então, a gente acabou indo no final assim, do escritório, caminhando no sentido de trabalhar com os clientes mais estrategicamente a parte financeira, não só a parte operacional. E aí, em 2021, que eu recebi o convite de voltar para Campinas e aí atuar de volta no mercado financeiro. Foi aí que eu voltei. Uma série de condições, né? Família aqui, enfim, então tudo somava a favor dessa proposta. E aí, nos últimos 2 anos, de volta no mercado financeiro, aí sim, mais tratando aí com as pessoas de parte de pessoa física, trazendo um pouco daquela minha ideia lá atrás, lá de trabalhar realmente com educação financeira e auxiliando com os investimentos. Então, eu permeei por diversas partes aí em relação não só à pessoa física, mas de empresas nessa parte financeira aí que tanto aflige aí os gestores, os empresários e empreendedores. Sim, e é legal que, queira ou não queira, investimento ali, gestão financeira e investimento andam lado a lado, né? Não tem como falar somente de um e não falar do outro, né? Para você começar a investir, tem que ter uma gestão financeira muito boa, né? Acho que você é o especialista aqui, mas realmente todo mundo ali que lida com finanças fala, tem que saber separar o caixa ali pessoal do caixa realmente da empresa, né? E
uma gestão, né, financeira bem desenvolvida, ela realmente impacta positivamente a empresa, né, a longo prazo? Qual que é a importância de ter realmente essa gestão financeira dentro de uma empresa? A empresa ela passa por, por momentos de maturidade. Então, no primeiro momento, quando você abre uma empresa, você está ali para sobreviver. Então, você precisa vender de qualquer maneira para você fazer essa empresa chegar num ponto de equilíbrio, que a gente fala que é o mínimo para você pagar todos os gastos e as compras, as despesas, para você chegar num 0 a 0. Então, o escalar dessa maturidade leva a um dado momento que você precisa ter uma gestão financeira otimizada. Então, você passou ali, você vai dar atenção para o comercial, você precisa vender no começo. Sim. Depois, você vai estruturando a operação, porque você começou a vender, então você precisa atender essa demanda que você está construindo. Aí, você vai estruturando alguns processos até chegar num nível de maturidade maior, que aí você precisa dar atenção para as finanças, muito maior. É claro que isso, no mundo ideal, desde o início. Mas a gente fala que o momento para olhar para a gestão financeira tem que estar num degrau além daquilo ali. Porque às vezes você está sozinho, começando um negócio, enfim, depende muito. Mas é claro que a gente precisa sempre olhar para as finanças. Mas chegando no nível que você precisa dar atenção para a gestão financeira, um nível de maturidade de uma empresa, não dá para você abrir mão disso. Chega a ser fatal até. Então, você pega levantamento do Sebrae, e as empresas a cada 4 anos, metade desaparece. Então, acabam, encerram as operações. Quais são os pontos? Comportamento, planejamento e falta de gestão financeira. E aí, o que acontece com a gestão financeira? Você não dá atenção para ela, na hora que começa a faltar dinheiro, já é tarde. Porque alguma coisa aconteceu para faltar o dinheiro. E como você não está acompanhando isso, acaba que você vai tomando decisões que vão acarretar no final desse encerramento das operações. Então, a gente fala muito, qual que é a importância da gestão financeira? Primeiro, o comportamento. Como eu falei, a empresa é muito psicossomática. Então, você precisa ter uma atenção a isso, porque a gente herda e traz para a empresa o nosso comportamento em relação ao dinheiro na pessoa física. Então, como a gente não tem uma base, às vezes, educacional para isso, uma atenção nisso dentro de casa, quando você chega num momento de você administrar o seu dinheiro, administrar o dinheiro da sua empresa, isso fica um pouco de lado. E aí, quando eu falei que no começo as pessoas se preocupam muito em vender e trazer dinheiro, elas ficam às vezes só olhando o faturamento. Quanto que entrou de dinheiro? E não olham os números no detalhe. Uhum. As decisões de uma empresa precisam de uma pessoa que domina aquilo ali, né? Eu não domino todos os segmentos. Então, eu preciso de alguém ali que domina operacionalmente aquilo ali, qual que é o produto, qual que é o serviço, o domínio disso, como é que eu compro o melhor produto, no qual momento, de cada segmento, que é isso que a maioria tem, mas eu preciso dos números acompanhando para tomar as melhores decisões. Então, a importância da gestão financeira caminha por uma situação de perenidade. Se eu não tiver uma gestão financeira efetiva, se eu não tiver o controle de 100% das informações, eu acabo fazendo com que essa empresa acabe em algum momento. Então, a gestão financeira ela não vai ser crucial num começo de empresa. Ela é fundamental, você dá passos largos se você fizer um planejamento para abrir uma empresa, um planejamento financeiro para abrir ela, para definir os projetos e as ações que vão ser construídas. Mas se você conseguir, em algum momento, estruturar a gestão financeira dessa empresa, que ela já chegou no nível de maturidade, você consegue fazer com que ela seja perene ao longo do tempo, que ela dure muito mais tempo. Bacana, André. E dentro dessa fala que você fez, a gente pensa bastante na questão da sensibilidade que é esse lado financeiro. Esse relacionamento também que precisa ter, né, com as pessoas que estão cuidando, né, da parte administrativa, financeira, para elas terem ali uma segurança de abrir. Porque eu acho que tem essa barreira, às vezes, né, do pessoal, não, beleza, vou confiar, tá aqui os dados, analisa, vamos tomar as decisões juntas, né? Você sente isso um pouquinho ou não? Eu até em palestra, em cursos que eu dou, eu costumo brincar um pouco, que a maior qualidade que os gestores definem para escolher uma pessoa para auxiliar ele nas finanças é confiança. Sim. Só que assim, eu cansei de chegar em lugares, em empresas que estavam com uma estrutura financeira muito frágil, e eu chegar, quem que está tocando financeiro? Ou era o próprio gestor, sem conhecimento técnico, ou era alguém de extrema confiança dele. E, gente, eu deixo a colocar aqui que a confiança talvez seja desnecessária. Então, assim, o nível de qualidade técnica da pessoa que está ali envolvida
e os processos que estão em volta disso vão definir se você vai ter uma gestão financeira adequada. Então, a gente já chegou a pegar filha roubando de pai na empresa. Quem cuida do financeiro é a minha filha. Quais são os problemas da empresa? Principalmente finanças. A gente foi olhar, era recebimento que estava em aberto, que não cobrava os clientes, eram fornecedores que pagavam mais do que precisava pagar, o fornecedor cobrando pagava, não tinha controle nenhum, e também ela usando dinheiro para a pessoa física, desviando dinheiro da empresa para a pessoa física. Então, assim, confiança total, você quer mais que uma filha, mas a gente chegou a pegar irmão, chegou a pegar amigo, enfim. Então, eu costumo brincar nas palestras que, assim, chega a arrepiar quando a pessoa fala, é uma pessoa de confiança em mim. E eu costumo falar que dinheiro não tem dono. Então, assim, independente do que aconteça e a relação, se a pessoa precisar, independente do contato que ela tem com você, ela vai usar o dinheiro. Pode ser que você nem saiba que ela usou e devolveu. Mas, se precisar, ela vai usar. Vai passar por cima de qualquer coisa, porque vai saber da necessidade dessa pessoa, da realidade dela. Então, o que precisa ter envolvido? Quando você vai estruturar uma parte financeira, ou que você vai fazer a gestão financeira, ou como você vai escolher alguém para isso. Primeiro, se informar. Não preciso ser um especialista de finanças como gestor para... Não. Então, eu vou me informar o básico, pelo menos, entender o que precisa ser feito, quais indicadores que eu preciso, as informações que eu preciso diariamente. Aí sim, eu vou estruturar os processos em volta disso. O que eu preciso monitorar diariamente para que ninguém, por exemplo, me cometa uma fraude. Então, basicamente, você vai olhar ali todas as disponibilidades que você tem diariamente, saldos bancários, saldos em caixa, tesouraria, enfim. Isso aí dá para você ver diariamente. Controlar tudo que entrou e que saiu da empresa diariamente, você consegue, tendo procedimentos para isso. Você consegue controlar todo o que vai acontecer diariamente. Então, eu olho hoje para a empresa e consigo ver o que vai acontecer nos próximos 15 dias. O que vai entrar de dinheiro, o que vai sair. Consigo me programar basicamente para isso, tá? E quanto efetivamente sobrou. Entrou e saiu. Quanto que sobrou hoje? Basicamente, isso já me proporciona uma segurança absurda, porque você pegou o saldo de ontem, tinha R$1.000, entrou 100, saiu 200, você tem 900. Não tem? O que aconteceu? Aí você já vai falar para o seu gestor financeiro, tá faltando dinheiro aqui, ou tá sobrando. O que aconteceu? Errei aqui o lançamento. Enfim, corrigiu, tá certo, tá tudo bem. Não, cadê o dinheiro? Então, se for ver numa tesouraria de um banco, por exemplo, todo dia é batido o saldo do caixa. Então, por que numa empresa você não bate o saldo do caixa todo dia? Tem que bater. Cansei de chegar em empresa que tem terminal de caixa, atende cliente com dinheiro ali o dia todo e fechou o caixa, conferiu? Não conferiu. Então, assim, você fica... se você não tem o controle, você não tem o procedimento de acompanhar e controlar isso diariamente, que você vai perder, sei lá, 5 minutos. 10 minutos, que seja 15 minutos, é irrisório perto do resultado que você tem. Então, isso basicamente você vai ter isso. Então, definir os processos que vão te assegurar que esses números cheguem até você. Aí sim você vai poder escolher a pessoa. Daí sim, você vai para uma pessoa que é tecnicamente habilitada. Eu não consigo pagar alguém tecnicamente habilitado, mas você consegue treinar. Consigo. Então, contratar alguém que não é tecnicamente habilitada, mas que tem um perfil comportamental adequado para a vaga, contrata essa pessoa e coloca ela para treinar. Não simplesmente joga ela lá, porque um primo queria trabalhar e eu coloquei aqui para trabalhar no financeiro. Então, mesmo que seja um parente, mas capacite essa pessoa e também se capacite minimamente para você saber e entender. Que muitas vezes o empreendedor, ele abre a mão. Ele deixa, fala, não, eu tenho alguém que cuida lá. E só quer, às vezes, receber o dinheiro lá no final do mês. Não é perene. Bacana, André. Lembrei agora de uma coisa que a gente conversou semana passada a respeito dos aportes financeiros. Né? As empresas, muitas vezes, precisam, né, de um aporte financeiro para levantar o fluxo de caixa, tudo. E depois elas vêm com a preocupação de quitar essa dívida. Dentro da prática, que eu entendo que tem um momento certo de você buscar um crédito, existe toda essa questão de preocupação de ver a melhor taxa, tudo. Pensando na prevenção, o que seriam as boas práticas para evitar contrair uma dívida? Primeiro, domínio total dos números da empresa. Você precisa saber exatamente o que está acontecendo. Então, o controle ali que eu falei diário, você vai ter o controle de outros indicadores
para saber a saúde dessa empresa, o nível de endividamento dela. Se ela tiver numa situação que não é favorável, você vai tomar mais uma dívida, então você precisa equalizar, que é o que muito está acontecendo hoje em dia, por causa que a Selic subiu repentinamente, muitas empresas tinham dívida atrelada à Selic. Então, assim, houve uma falha de visão em relação ao que poderia acontecer com a economia e o endividamento ficou muito maior. Como ela está caindo agora a Selic, você vê as empresas até tendo uma folga em relação ao caixa que acabam pagando menos juros. Mas, enfim, só para entender como é que eu vou tomar um crédito. Então, eu preciso ter domínio do controle financeiro da empresa. Preciso ter domínio das finanças diariamente, quinzenalmente, mensalmente, enfim. Entender o que está acontecendo. Ciente disso, eu vou ver realmente a minha necessidade. Realmente eu preciso de dinheiro? Eu tenho opções, porque a gente até fala que o dinheiro muitas vezes está dentro da empresa. Você não precisa ir lá tomar o dinheiro. Está em estoque. Estoque é dinheiro, né? Estoque parado por muito tempo. Você não controla o tempo que fica parado o produto, seja matéria-prima ou material acabado. Você não controla isso. Você não tem essa observação. O dinheiro pode estar lá. Pode estar em desperdício, pode estar em devolução, né? Varejo tem muito isso, principalmente e-commerce. Você vende muito, tem muita devolução, tem um custo ali envolvido, então está falhando alguma coisa. Tem a questão do prazo médio de pagamentos, né? Que você às vezes paga o fornecedor antes de receber dos clientes, ou tem que pagar à vista o fornecedor e parcela para os clientes, então você tem uma diferença de caixa ali. Então, isso são exemplos de onde possa estar o dinheiro. Pode estar com o meu cliente, estou dando desconto excessivo, ou tá com o meu cliente porque eu dou um prazo muito grande que não deveria, ou tá com o meu fornecedor que eu pago muito antes ele, enfim. Tem uma série de coisas que eu posso estar desfalcado, eu posso estar tendo uma diferença ali de fluxo de caixa e pagando juros no banco desnecessariamente. Então, assim, entender os números da empresa e conhecimento total vai te permitir saber para onde que está indo o dinheiro. Sabendo disso, não tem realmente, há uma necessidade de caixa, eu preciso entender o porquê da necessidade de caixa. É fluxo de caixa? É capital de giro? É. Então, eu estou com um problema de liquidez. Eu não tenho dinheiro disponível. Minhas disponibilidades são insuficientes. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar a parte comercial? Eu posso melhorar a eficiência operacional para entregar antes do prazo, e aí eu recebo antes? Então, assim, o domínio dos números da empresa e das finanças vão te proporcionar tomar decisões melhores. E, às vezes, o problema não está no dinheiro. Mas, enfim, cheguei no ponto que compreendi que não tem alternativa. Eu preciso tomar esse recurso. Aí eu vou buscar alternativas que facilitem essa tomada de crédito. Sejam taxas, seja prazo, sejam instituições estatais, né, que a gente tem inúmeras aí que dão uma condição para você ter um crédito muito mais barato. Só que isso só é possível se eu tenho domínio das minhas finanças, não só do que acontece, mas da previsibilidade. Eu falei que eu preciso saber do dinheiro, o que vai acontecer, o que vai entrar, o que vai sair. A grande destaque das finanças, e o que eu mais gosto, é a previsibilidade. As projeções, né? Exatamente. Então, todo mundo fica preocupado com o que aconteceu, né? Faz a leitura, e é importantíssimo. Mas, sem olhar para frente, as finanças você só está vendo um lado. Então, quando eu tenho previsibilidade, eu sei quando que eu preciso de dinheiro. Então, e quanto que eu preciso. Então, eu consigo também negociar melhores condições. É diferente você chegar num gerente do banco, ou de uma instituição financeira, você chegar para ele hoje e falar assim, eu preciso de dinheiro para amanhã. Ele vai ter o que... Se ele tiver, ele vai te dar a opção mais rápida possível para ele, que é um juros alto, pouco prazo, enfim, às vezes com garantia. Se você chegar com uma condição que eu preciso para tal tempo, para daqui tantas semanas, ou dias, ou meses, para um fim específico... ele vai conseguir te passar uma informação e vai conseguir ir brigando. Você pode consultar outros agentes no mercado. Então, isso é fundamental para você tomar uma decisão de crédito. Para você não cair numa armadilha de simplesmente o que muito acontece, eu tenho um efeito. Qual que é o efeito de uma má gestão financeira? Faltou dinheiro. Eu simplesmente vou lá e tomo dinheiro. Só que o que acontece? Eu camuflo o problema, não descobri qual que é o problema. Não sei qual que é o desencaixe, se eu estou vendendo pouco, se eu estou vendendo mal, se eu estou vendendo com uma margem pequena nos meus produtos, está negativo. Eu simplesmente vou lá, tapo o buraco. Então, estou precisando de 100 mil. Vou lá, pego 100 mil, coloco no caixa da empresa e dura ali 6, 7, 8, 9 meses. Aí daqui 9 meses falta dinheiro de novo. Aí você vai lá e toma outro crédito. Já vi empresas rolar isso por muito tempo. E acontece, por 6, 7, 8 anos. Mas, volto a dizer, não é perene. Durou 8 anos, quebrou, acabou.
Cheguei numa empresa uma vez de varejo, ele tinha tido um crescimento exponencial bem no início ali dos marketplaces, né? Com o surgimento do... Você vender dentro de um grande magazine ali. Então, na internet. Então, ele pegou bem esse momento que ele vendia só impressora e toner. Faturava 150 mil reais por mês. Quando ele entrou nos marketplaces, vendendo dentro deles, porque daí as visitas 4 milhões por dia de visita de pessoas. Ele começou a vender muito e muito rápido. Então, ele saiu de 150 mil em um ano, em 12 meses ele estava faturando 1 milhão e 100. Foi aí que ele me chamou. Faturando 1 milhão e 100. Eu cheguei lá, depois de todos os levantamentos, a gente conseguiu levantar um estoque de produto devolvido, que na verdade era meio lixo, assim, estava num canto lá do galpão. A gente levantou 80 mil reais só de produto ali, vendemos para uma loja de revenda de produtos usados. Organizamos o estoque dele, que era uma bagunça, assim, não tinha nenhum critério. Tinha até um estoque enxuto, só que aí ele não descobriu e nem entendeu até aquele momento que ele já estava vendendo com margens negativas. Por quê? Ele não comprava, às vezes, direto da indústria, ele comprava de intermediários, que tinham um acesso maior à indústria. Ele comprava em grandes volumes e conseguia bons preços com esses intermediadores, que são grandes empresas também, atacadistas. Linha branca, eletrônico, celular, enfim. E aí ele comprava já um pouco mais caro do que ele compraria da indústria e vendia nos magazines, com uma margem bem pequena, que o varejo realmente a margem é bem pequena, é um problema. Só que esses grandes marketplaces cobravam, sei lá, de 15% a 27% de comissão pelas vendas, dependendo do produto. Só que ele não percebia isso. Por que ele não percebia? Que é o que muito afeta os empresários. Enquanto você tem uma entrada de dinheiro crescente, quando o faturamento está crescente, por mais que você tenha uma deficiência de caixa, essa entrada de dinheiro novo ela vai suprindo essa falha de caixa. Então, vai faltar dinheiro, mas eu vendi um pouco mais, então entrou um pouco mais. O negócio falou, vai tampando buraco, né? Como se fosse um empréstimo, mas daí você está conseguindo vender mais. Ele não sabia disso. Então, o que chegou ao ponto de, quando ele me chamou, ele estava preocupado que ele tinha a impressão que ele estava faltando dinheiro. E aí foi isso que a gente identificou. A maioria dos produtos dele tinha margem negativa ou em margens muito pequenas que não valia a pena de forma alguma continuar. Resultado, ele tinha 12 meses de faturamento assim, mais robusto, nenhum banco queria emprestar dinheiro para ele, porque ele tinha pouco histórico, um balanço anterior muito diferente, então dá até a impressão de ser fraudulento, mas não era. Era um crescimento mesmo exponencial. Bom, o levantamento foi o seguinte, eu cheguei em janeiro lá, eu falei para ele, você precisa de 500 mil reais para a gente poder equalizar toda a situação da empresa, você começar a comprar melhor para poder vender melhor. Resultado, a gente fechou a empresa. Porque a gente não tinha onde buscar capital que fosse saudável para a empresa. Então, ou era muito caro ou não era o valor que a gente podia chegar. Eu falei para ele assim, ao invés de você entrar num looping de ficar endividado e chegar ao ponto de comprometer até na pessoa física, né? A esposa era médica, enfim, isso poderia ser um problema. A gente chegou à conclusão que era melhor encerrar as atividades. Então, ele encerrou as atividades e partiu para outra. Então, acabou equalizando tudo que tinha ali, ficou com poucas dívidas, valores mais irrisórios, recebeu o que tinha que receber, pagou o que tinha que pagar e acabou seguindo, hoje está em outra atividade. Então, qual que é a importância? Na hora que ele viu que a coisa que estava crescendo, que o faturamento estava crescente, que o volume estava aumentando, ele tinha que ter parado e falou, preciso organizar agora os processos, não só financeiros, para eu não me atrapalhar na frente. Consequentemente, não foi perene. Acabou a empresa antes da hora, melhor que foi com dívidas menores. Então, o risco de você tomar o crédito de forma desnecessária ou sem uma análise financeira é que você só vai postergar o problema. A falta de dinheiro é só um efeito, uma causa de algo que está lá atrás que você precisa entender o que está acontecendo. Quem trabalha nessa área de finanças tem toda a certificação, você até comentou hoje, tem CPA 10, CPA 20, enfim, entre outras ali. Você acha que se um gestor fazer certificação ou pelo menos estudar, ele consegue estruturar de uma forma mais fácil ou mais rápida uma empresa, a questão ali da parte financeira da empresa? As certificações que você falou são mais para a área de investimentos. Para a questão financeira, seria mais cursos mesmo. Básicos. Sim, de poucas horas até, enfim. Ou até
pós-graduação, extensão, esses pontos. Porém, tem uma distância absurda, assim, da academia se você for entrar num curso de gestão financeira ou administração financeira, enfim, seja graduação, pós-graduação, tem uma distância absurda da realidade do que você tem nos livros, do que são as finanças realmente. Por que eu falo isso? A administração financeira, basicamente, é pautada muito em dois relatórios, que é o balanço da empresa, balanço patrimonial, e a demonstrativa de resultados do exercício, que são a área da contabilidade que gera isso. Só que a distância dos números que estão na contabilidade, os números reais da empresa, 90% é totalmente diferente. Então, assim, o que chega até o contador de forma efetiva para ele fazer o trabalho dele, não demonstra a realidade. Então, quando você pega a administração financeira e todos os indicadores envolvidos, que são centenas, eu vou analisar dentro do balanço demonstrativo de resultado. Se eu pedir para o contador o balanço demonstrativo de resultado de uma empresa hoje, na maioria esmagadora, micro, pequenas e médias empresas, eu vou dar um número errado para o gestor. Então, eu tenho que ir lá na operação, buscar os números efetivos que estão no sistema, ou que estejam controlando manualmente, ou que estejam numa planilha de Excel, levantar esses números, compilar eles e identificar exatamente o que são esses números. Então, assim, dá para um gestor entender, se ele for lá se capacitar? Dá, mas não necessariamente na academia. Ele vai, às vezes, fazer um curso com algum especialista de finanças empresariais, de gestão empresarial. Só que eu recomendo, que eu aprendi isso na marra, né? Não adianta, sei lá, buscar o conhecimento e falar, agora eu vou implantar na minha empresa. Não, você precisa estar fazendo na empresa. Porque senão, e assim, foram até relatos de alunos que eu tive, às vezes, em algum curso ou outro que eu dei. O que estava já tentando, fazendo alguma coisa, falou, nossa, isso aqui era o que eu precisava. Aí ele ajustava lá. Aplicar, né? Isso, ele já está errando. Ele já está fazendo errando. Aí ele Mais vai, rápido, aí né? pô, fez sentido o que você falou, ajusta com o gestor financeiro dele, bom, agora melhorou absurdo, agora a gente está vendo o que precisa ser visto. Do que você simplesmente ir lá, compilar a informação, chegar na tua empresa que não tem nada, e você fala assim, agora a gente vai fazer assim. Vai desistir, porque não é simples. A estruturação dos processos financeiros tem um conceito ali meio que padrão, você consegue replicar isso de uma empresa para outra. Tem as nuances de cada uma, mas dá um trabalho com uma necessidade de disciplina absurda. Você precisa ter, assim, dedicação 100%, é igual tomar banho, escovar o dente, é todo dia. Nas aulas eu costumo falar, não adianta você fazer 99%. Tem que fazer 100%. Senão é melhor não fazer. Eu falo para os alunos, eu falo assim, ó, vai vender então. Não quer fazer? Não faz. Não adianta você tomar banho e não lavar a cabeça, né? Então, você faz tudo. Então, tem que ter essa disciplina. Senão, você não adianta. Então, o gestor, quando ele vai se capacitar, ele precisa estar encaminhando alguma coisa dentro da empresa, precisa estar uma estruturação, senão ele vai ter um contratempo. E aí entra a parte que eu fazia muito, que era a consultoria. Vou me capacitar, vou começar a estruturar, vou ter problema. Vou atrás de alguém, seja no Sebrae, seja um consultor, seja um amigo que atua na área, seja um outro gestor que já teve alguma experiência. Traz alguém para ajudar, né? Uhum. Napoleão Hill fala muito isso há 100 anos. Usa do meio que você está, das pessoas que você está ao seu redor, para te auxiliar em diversas demandas, sejam melhorias ou seja correções. Então, usa essa questão de ter um ciclo de relacionamento, né, o network que a gente tem lá na C-Network, para te auxiliar nisso. Então, senão você vai ficar batendo cabeça sozinho, vai errar muito e a chance de você acertar é menor, né? Porque você está sem a ajuda de alguém, né? Bacana, legal. Tenho ali minha empresa estruturada, realmente ali, a área financeira está bem estruturada. Quero dar um passo a mais, quero começar a investir. Quais principais dicas ali para quem realmente já quer entrar nesse mundo dos investimentos? Tem algum tipo de investimento? É que é muito personalizado, vai muito de cada perfil. Eu sei que, tipo, no pessoa vai muito do perfil da pessoa. Se ela quer arriscar mais, se não quer, tem um perfil mais seguro. Para a empresa é a mesma coisa? Para a empresa é a mesma coisa. Só que, assim como na pessoa física, a gente
O mercado financeiro é uma alternativa de investimento. Então, é um ponto de investimento que você vai ter ali para você alocar os seus recursos. E na diferença da empresa, que você já tem um investimento em andamento. Então, a empresa em si é um investimento. É um ativo que você aportou dinheiro, seja por de terceiros, né, com empréstimo, seja próprio dos sócios, você aportou um dinheiro ali, além da dedicação, enfim, toda a energia gasta, os recursos utilizados. O ponto é que o mercado financeiro, ele é um fator um pouco mais conservador, eu diria, em relação a todos os outros investimentos. O risco no mercado financeiro é muito mais controlado e melhor mensurado do que numa empresa. Então, numa empresa, imagina, você tem funcionários, você tem recursos financeiros, você tem fornecedores, clientes, você tem um ambiente ali da sua região, do seu segmento, dos seus concorrentes. Então, o risco do investimento da empresa é muito maior. Por isso que você tem que ter um retorno melhor. Então, você comparar o retorno de investimento que você tem numa empresa com o retorno de investimento que você tem no mercado financeiro, não faz muito sentido. São ativos diferentes, classificações diferentes, riscos diferentes, rentabilidade diferente. O mercado financeiro traz esse conforto até, para um dinheiro que é transitório. Então, o mercado financeiro, eu costumo falar que eu até falo nos bits que na minha mão, como gestão ali dos investimentos, ele tem um objetivo, tem um fim. E aí eu vou avaliar objetivo, prazo, tempo para chegar nisso aí e vou ver a rentabilidade. No mercado financeiro, eu consigo uma previsibilidade maior, um risco menor, eu consigo alocar. Só que a rentabilidade, às vezes, é muito pequena. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem lá a remuneração básica, a taxa Selic está em 12,25. Mais ou menos, ali arredondando, 1% ao mês. Então, eu vou ter uma rentabilidade numa situação mais confortável, com um risco bem irrisório, numa aplicação de renda fixa que vai proporcionar 1% ao mês. Qual que é o tempo que eu vou levar para adquirir o valor que eu quero para chegar no objetivo que eu tenho? Então, seja para adquirir uma nova planta de uma empresa, um terreno ou uma máquina. Então, eu tenho ali uma questão que, de certa forma, vai me trazer previsibilidade. Diferente de eu vou deixar esse dinheiro da empresa, vou comprar mais matéria-prima para vender, para levantar maior dinheiro, pode ser mais rápido, só que é o risco de você também não ter a mesma conclusão, porque às vezes a sua demanda não é elástica, né? Então, nem a sua oferta. Você não consegue produzir tanto e tão rápido. Eles não conseguem vender tanto e tão rápido. Então, essas são as diferenças. Na hora que eu vou decidir um investimento, o mercado financeiro é uma opção que eu preciso olhar, porque ela pode ser benéfica nessa decisão. Então, e aí voltando à questão da gestão financeira. Quando eu vou decidir um investimento, igual eu definir um crédito. Eu preciso entender por que eu preciso desse investimento e fazer uma mensuração se vai ter um retorno real. Então, no banco, quando eu vou lá e aplicar renda fixa, eu olho lá e falo, daqui 48 meses eu vou ter X valores em tanto tempo, aproximadamente. Se eu for comprar uma máquina com o dinheiro que eu já tenho, é a mesma coisa. O que ela vai me proporcionar? Maior produtividade? Vai dar um retorno de quanto tempo? Tem os indicadores que eu falei na administração financeira. Então, eu vou lá trazer o valor presente líquido, vou trazer a taxa interna de retorno, vou olhar todos os indicadores, vou analisar a situação macro, né, de tudo isso, estudar meu cliente, estudar os fornecedores. Se realmente comprar essa máquina vai me trazer mais produtividade, em quanto tempo e o retorno que é isso. E aí, se de crédito o gestor já não toma uma decisão baseada em dados, você imagina investimentos. Sobrou dinheiro e vai lá simplesmente e compra. Vou comprar essa máquina porque vai ser melhor. Vai ser melhor por quê e quanto tempo? Às vezes você adquire um imóvel, por exemplo. Vou sair do aluguel da fábrica, vou comprar aqui 1 milhão e vou comprar o imóvel. Quanto tempo vai retornar esse 1 milhão para o caixa da empresa? Então, a gente até tem um custo na contabilidade que a gente classifica lá como custo de oportunidade. O quanto que isso vai valer de custo dentro da contabilidade, nos números da empresa, para entender que isso aí não foi um bom investimento. Era melhor pagar aluguel. Não é uma regra, tá? Que, não pagar aluguel ou comprar. Não, mas pode acontecer de que é mais viável comprar. Pode acontecer que é mais viável eu alugar. O dinheiro investido vai render, você paga seu aluguel e ainda pode sobrar, dependendo do investimento que você faça. Exatamente. Do que deixar um imóvel parado e não rendendo, vamos falar assim. Exatamente. O impacto, né? Quantos
empresários que eu tive contato que o local onde estava a empresa era inadequado. Imóvel próprio. Às vezes alugado, tinha a opção de ter flexibilidade. Então, às vezes eu vou mudar de lugar. Estou num lugar que a logística é facilitada, os fornecedores chegam de forma adequada, ou chegam no prazo, fica fácil para distribuição, enfim. E aí muda para o imóvel próprio no outro lugar. Qual que é o impacto disso? Então, é outro fator que você vai ter que mensurar. Às vezes vai entrar no custo do produto, você vai vender um produto mais caro, sua margem vai diminuir. Então, por isso, volto a falar, você precisa ter o domínio dos números na mão. Então, assim, tomar a decisão por tomar, aí é cara e coroa, né? E a chance de cair errado é maior ainda, porque isso é tentativa e erro. E aí você vai errando. Tem muito pessoas que dão depoimentos, falam, você tem que tentar errar. Só que tem que tentar errar com o maior número de informações. Porque se só ficar tentando errar... Tem que aprender com os seus erros, né? Tem que aprender, mas assim, quem conta a história de quem venceu depois de errar muito é um. Quem que tentou e errou um monte e não tá lá para contar a história de sucesso? Ninguém conta história de fracasso, certo? Certo. Você não consegue levantar isso. Então, assim, tem muita gente que falhou lá e não voltou mais, não conseguiu mais recuperar e não teve sucesso. E é aquele lá que falou, eu tentei, fui persistente. Beleza, mas também tem que entender que você tem que ser persistente, mas com o maior número de números, você diminui o risco e diminui a chance de errar. Perfeito. André, a gente te acompanha aí semanalmente, você participando aí do programa com a gente, do AC Networking, especialmente aí do Grupo Colab, e eu acredito que a galera, às vezes, no Meet, traz aí algumas dúvidas, né, algumas curiosidades, algumas informações que queiram, né, tirar aí com você. Vamos supor que eu sou membro aí do seu grupo e eu tenho lá, sou empresária, tenho um valor ali de R$100 mil guardado. Você acredita que esse valor é interessante para fazer um investimento? Ou você acha que pode ser utilizado outra estratégia dentro do mercado? O que você daria de conselho para essa membro? Você fala na empresa ou na pessoa física? Tem diferença? Essa seria a segunda pergunta. Tem diferença. Aquilo que eu falei, as tomadas de decisões da empresa acarretam uma série de outras opções que a gente tem disponíveis. Na pessoa física, é um pouco mais simples, né? Porque daí a gente define um objetivo. Bacana. Se não tiver propósito e objetivo de dinheiro, ele vai ser dono de qualquer um. Então, assim que você tiver uma vontade de adquirir alguma coisa, você vai acabar adquirindo, tá? Então, o primeiro ponto é definir o objetivo. Eu tenho R$100 mil. Para quê? Eu não tenho outro dinheiro, é só R$100 mil. Seja para a empresa, seja para a pessoa física, a primeira coisa é a reserva financeira. Então, eu vou deixar aplicado numa instituição financeira com uma rentabilidade normal ali, que o mercado consegue pagar tranquilamente, com baixo risco, que me dê disponibilidade de imediato ou de poucos dias para eu pegar esse dinheiro, para uma emergência ou para uma oportunidade. Esse seria o cenário para a pessoa física. Nesse caso, sem uma reserva financeira para os dois. Então, se uma empresa não tem uma reserva financeira para momentos de contratempo ou para uma necessidade de capital, deixo para uma reserva financeira. Então, eu aplico numa renda fixa, por exemplo, instituição financeira, rentabilizando lá a taxa Selic, 100% da taxa Selic lá, que na verdade no mercado a gente chama CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é 98% em média aí da Selic. Então, a gente, só para equalizar, para deixar a Selic, o pessoal conhece mais. Então, eu dei uma rentabilidade ali próxima da Selic, que vai dar hoje aí próximo de 1%, para ser reserva financeira, porque ela está me rentabilizando, de certa forma, bem, e se eu precisar, eu tenho acesso imediato. Tá? Então, seja para a empresa, seja pessoa física. A pessoa física, qual que é o número ideal? Eu costumo falar que não tem número ideal. Mas, quanto mais próximo de um ano, melhor. Então, se você tiver uma reserva financeira de 1 ano de renda, por exemplo, ou de 1 ano na empresa ali que te proporcione um capital de giro ali que você precisa para 1 ano, é o ideal. Por quê? Porque vai te trazer tranquilidade mental para você tomar decisões. Não tem pessoa física ou empresa que tome boas decisões tendo pressionado por falta de dinheiro. Então, por exemplo, não tenho nada de reserva financeira na pessoa física. Daí, sei lá, acontece alguma coisa, sou convidado para ser padrinho do meu melhor amigo. Você vai falar não porque eu não tenho dinheiro. Não vai, né? Não. Então, você precisa realmente você vai gastar dinheiro, seja com roupa, passagem, enfim, presentes e qualquer outra coisa. De onde você vai tirar esse dinheiro se não tem reserva financeira? A mesma coisa se for para uma emergência, né?
não tenho plano de saúde, sei lá, machuquei, preciso fazer uma cirurgia. Então, você tendo uma reserva financeira que proporciona isso, se acontecer uma coisa e você não tem a sua renda mais, pô, você tem 12 meses para tomar qualquer decisão, seja, vou empreender agora, vou atuar de forma autônoma, vou procurar emprego e vou escolher uma melhor opção e não, tipo, o primeiro que aparecer eu vou pegar porque eu preciso pagar minhas contas. E na empresa a mesma coisa. Então, tendo uma tranquilidade ali de tomada de decisão, na empresa a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu na pandemia? Teve um segmento que fechou as portas porque não podia nem abrir. E quem que sobreviveu? Ou quem teve uma explosão de demanda, né, que aconteceu muito, né? Tive cliente que triplicou o faturamento em 2 meses. Dependendo do segmento, do ramo, né? Exatamente. E teve cliente que, de eventos, por exemplo, fechou as portas. Quem tinha reserva financeira se sobreviveu e está hoje no mercado. Então, eu tenho contato com algumas pessoas de eventos que tinham reserva financeira, consumiram isso durante toda a pandemia e quando voltou, a gente tem um boom no mercado de eventos nos últimos meses. Então, navegando num mar assim que tem menos concorrentes. Verdade. Então, só que quem não tinha acabou fechando e ficou para a história. Então, lógico, né? Uma pandemia a gente não quer que aconteça e a chance disso acontecer também é irrisória. Mas é só um exemplo que às vezes você pode ter um momento do mercado desfavorável, seja como um todo, seja para o seu segmento, e aí você não tem reserva financeira. A sua tomada de decisão vai ser totalmente equivocada. Então, por exemplo, na pandemia a gente fazia comitê com os clientes semanal. Então, eu sentava com todos os clientes semanalmente ali por um período para a gente olhar as finanças, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente perdeu a previsibilidade. A gente não sabia se o mundo ia acabar, o que ia acontecer, enfim. Quantos anos ia durar? Então, a gente foi meio que sobrevivendo semanalmente. E aí, em época de crise, quem senta na cadeira é o diretor financeiro. Então, as decisões iam muito no que acontecia. O que aconteceu essa semana? E a semana que vem, qual que é a previsão de vendas, previsão de gastos? A gente ia no detalhe ali para poder entender. Então, quem tinha reserva financeira sobreviveu. Então, a importância disso é crucial. Então, se você não tem a reserva financeira, então o seu primeiro objetivo é definir isso e montar a sua reserva financeira. Eu montei 3 meses, 6 meses. Beleza, já é alguma coisa. Tá? Então, só para voltar na sua pergunta. Então, se eu tenho 100 mil, o que eu vou decidir? Primeiro, se eu tenho reserva financeira. Se eu já tenho, aí eu vou definir os outros objetivos. Qual que é o planejamento da empresa? O que eu tenho para definir, ou para construir, ou para crescer nos próximos anos? Então, olhar para frente, fazer esse planejamento estratégico é crucial para poder aplicar esse dinheiro. Porque pode ser um recurso que eu possa ver que meu negócio não dá uma margem tão boa. E esse dinheiro, eu já tenho uma reserva financeira, não vai ser necessário para nada. Minha empresa já está num patamar de maturidade que não há uma necessidade de ampliação, enfim. É um recurso que vai ficar lá. Ou eu posso deixar para ser distribuído depois, enfim, para os sócios. Ou eu posso simplesmente, por exemplo, comprar outras empresas. Ou eu posso no mercado financeiro e comprar ações de empresas gigantes e ser sócio dessas empresas. Isso aí vai entrar dentro do seu patrimônio de ativos da empresa que vão te proporcionar também um lucro. Então, partiu da reserva financeira, quais as opções? Aí vai ser definido pelos objetivos, tá? Não tem uma coisa melhor ou outra se eu não definir o real objetivo. E na pessoa física é a mesma coisa. Eu já tenho minha reserva financeira. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é viajar para as Maldivas. O próximo passo é comprar um barco. O próximo passo é comprar um carro. É uma casa. É casar. É ter um filho. Enfim. E aí entra naquilo que o Gabriel falou anteriormente. Qual o perfil de cada um? Definir o objetivo, olhar o perfil de cada um, não só da pessoa física, mas da empresa, e aí sim montar uma estratégia de investimentos que vá atingir esse objetivo nesse determinado tempo. Sim, como pessoa, investimento físico, como pessoa física, realmente tem lá, que a gente estava falando de perfis, investimento curto, médio e a longo prazo, né? Vai muito de acordo com os objetivos, tudo mais, igual você acabou de falar. Para a empresa, é só a longo prazo ou tem investimentos a curto prazo também? Por exemplo, vamos supor, vou investir tanto para, sei lá, comprar algum maquinário ou algo do tipo. Isso já é a curto prazo ou não? Realmente esse maquinário vai durar anos, então é considerado como um longo. O ativo em si é de longo prazo, porque dependendo da máquina que eu adquirir,
ela vai gerar uma melhora na produtividade, vai gerar um aumento nas vendas, vai gerar uma margem líquida a partir daquele momento maior. E aí sim vou ter um retorno de médio prazo, vamos dizer assim, né? Porque daí também precisa ser nesse médio... Vamos definir os prazos também, né? Sim. A gente costuma falar curto prazo ali até 1 ano, médio prazo é acima de 2, até uns 5 anos, passou de 5, longo prazo, tá? Vamos definir esse corte, cada um tem uma visão disso. Então, na empresa, você pensar que há uma perspectiva daquilo ali ser perene, passar gerações, a gente sempre vai olhar que aquilo ali tem que fazer sentido naquele momento para entregar num curto ou médio prazo, para fazer sentido lá no longo prazo. Então, não vai ser sempre longo prazo, vai ser sim coisas de curto prazo. Às vezes eu não vou comprar uma máquina, mas eu posso comprar um veículo para entrega, para agilizar uma logística. Então, isso vai me trazer resultado imediato ali, pouco tempo o retorno vai acontecer. Que aí eu vou ter o custo de pagar aquele bem e vai me adquirir um retorno ali na frente. Seria de curto prazo, né? Eu vou fazer uma reforma aqui na fachada, por exemplo, da loja, vai atrair mais pessoas. É algum valor, às vezes, que é menor e você vai ter um retorno imediato, né? Na pessoa física, de acordo com os prazos também, aí vai definir os objetivos, vai equalizar. Menos no longo prazo, né? Porque a pessoa física, de certa forma, você tem ali um comportamento mais aflorado em relação ao dinheiro. Você vai querer adquirir coisas ou conquistar coisas antes, né? Então, você vai ter um curto e um médio prazo mais intenso também. E no longo prazo, às vezes, vai acabar ficando um imóvel mais significativo, uma aposentadoria. Então, às vezes, acaba uma fatia menor aí para o longo prazo. Para a empresa, acho que já é o contrário mesmo. Acho que tem um quê maior de longo prazo, mas acontecendo coisa aqui no curto prazo, no médio prazo, de maior frequência também, né? Porque na pessoa física a gente tem pontuais ali, momentos que você faz aquisições de investimentos. E na empresa, de certa forma, você precisa ter um pouco mais de intensidade nisso, né? Até na questão do recurso próprio da empresa. Tem lucro. Normalmente, os proprietários vão lá e 100% do lucro cai no bolso do sócio. E também falta de planejamento. Você precisa... Quem que gerou riqueza ali ao longo do tempo é a empresa. Então, ela precisa receber o retorno. Os sócios vão receber ali ao longo do tempo. Então, ela tem que ter um retorno para ela, seja em forma de caixa, para deixar maior, ou seja, em termos de investimentos. Então, volta o lucro para investir na empresa. Seja em recursos humanos, né? Seja melhorar as pessoas, seja em maquinário, seja em tecnologia, seja em processo. Então, usar também o recurso próprio do retorno do investimento da empresa, voltar como um reinvestimento para o próprio negócio, né? O André falou uma coisa que me veio muito na memória, essa questão da pandemia, né? Eu, na época, trabalhava com a parte de serviços emergenciais, né? Então, a gente não parou. A gente tomou todas as providências ali, né? Dentro do Covid, tudo de distanciamento, máscara, álcool. Então, veio uma memória ali desse momento. E a pandemia foi um momento crítico ali que a gente viveu, né? E hoje a gente vê o conflito acontecendo. Se não me engano, a gente já está indo para 2 anos da guerra da Ucrânia, né? E agora o conflito lá na faixa de Gaza. Trazendo um pouquinho para essa realidade, André, que você está vivenciando aí nesse mercado financeiro, a questão dos investimentos, explica para a gente, por favor, a questão da diversificação nesses investimentos, né? O pessoal às vezes fala, eu vou investir, há uns tempos atrás, acho que eu já estou até desatualizada, a questão ali do Magazine Luiza, o pessoal fala bastante da Petrobras, a diversificação dessa carteira de investimentos. Por que é importante? Quais são algumas dicas, alguns insights que você dá para quem quer começar a investir nessas ações? Basicamente, o mercado financeiro traz muito essa questão da diversificação, que eu acho que faz sentido. Até saiu recentemente, só trazer à luz isso, vi uma manchete, não vi a reportagem, mas falando que os grandes empresários, os maiores milionários do mundo, eles têm em média 7 fontes de rendas diferentes. Então, acho que é acessível quando você começa a ter uma fatia maior de receita, né? Você começa a diversificar fontes de renda. Nos investimentos, a mesma coisa. Quando você tem uma diversificação dos investimentos, você diminui o risco. Uhum. Por que eu diminuo o risco? Eu tenho várias fontes que vão proporcionar retorno.
É a mesma coisa de ter várias fontes de renda. Então, se eu tiver vários negócios, se um tiver com problema num segmento, eu tenho outro que está suprindo isso. Então, a diversificação é para diminuir o risco. Então, é uma defesa. Então, é um momento de defesa, é uma estrutura de defesa para você não ter um impacto tão grande num revés. Então, por exemplo, você falou da guerra da Ucrânia. No momento de eclosão da guerra da Ucrânia, você tem um entendimento de que a previsibilidade na Europa diminuiu. Então, você não sabe, isso vai acontecer, vai virar uma guerra mundial, vai se estender para outros países, não vai, como é que vai ficar o fornecimento de energia, de petróleo, de óleo, de gás, enfim, para a Europa, não sei. Então, assim, você tem os ativos da Europa, tem uma fuga dos ativos da Europa. Então, você perde dinheiro ali no que as pessoas ficam com medo, falam, aquilo ali vai fechar, vai ser as operações, vai perder dinheiro, então melhor eu sair. Então, há um efeito manada, que a gente fala, os investidores saem daquele ponto, na sua maioria, sem análise. Então, por que é um efeito manada? Porque é imediato, acontece a eclosão daquilo ali, o mercado vai lá e age instantaneamente. Não é todo mundo. Então, os que ficaram é porque ou não estão nem sabendo, né? Estão ali meio avessos ali à informação, tanto faz como tanto fez, e os outros analisaram e falaram assim, calma que isso é momentâneo, isso vai se equalizar ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma carteira de investimentos focada em Europa nesse momento, toda a minha carteira vai perder dinheiro. Se eu tiver um entendimento claro de que está bem posicionado, por mais que eu esteja concentrado em Europa, eu vou ter tranquilidade e vou seguir, às vezes até aportar mais, enfim, contratar mais para poder. Mas aí é uma estratégia muito específica. Para eu minimizar isso, para não ter o problema de tipo, estou perdendo todo o dinheiro meu ali na Europa, eu diversifico. Então, eu aplico um pouco no Brasil, aplico um pouco na Ásia, aplico um pouco em China, Estados Unidos, que aí não está tendo crise. É a mesma coisa das ações, quando você traz para uma microvisão, por exemplo, no Brasil. Vou investir em ações. Então, eu vou diversificar em diversos segmentos para não ter um problema de, na hora que eu entrar na minha carteira, está tudo negativo. Tá? Ou então, eu tenho uma parte em renda fixa, eu tenho uma parte em fundos de investimento, que tem outros tipos de estratégia, com uma diversificação maior, e quando a bolsa estiver caindo, a parte em bolsa está derretendo. Aí a parte da fixa está tendo boa rentabilidade, o de multimercado está ali lateralizando, está bem, enfim, são dos fundos de investimentos. Então, são outras opções que aí você diminui. Então, enquanto aqui está perdendo, eu estou ganhando aqui. Na hora que você equaliza isso, você tem de certa forma, um rendimento mais previsível. Lembra que eu falei que a gente gosta de previsibilidade. Então, é isso. Lógico que você vai perder menos, mas vai ganhar menos também. Certo? Porque como você diversificou, a hora que esse aqui estiver ganhando muito, esse aqui está ganhando um pouquinho, ou está perdendo. Então, na média, você vai chegar no seu objetivo. Por isso que precisa definir o objetivo e entender que aquela parcela que está alta agora vai te proporcionar, na média, lá na frente, o resultado que você quer. Ou quando está baixo aqui, na média, vai chegar onde você quer. De rentabilidade de retorno para você acumular aquele capital e utilizar aquele recurso para tal fim. Então, e aí que é o grande problema. A gente usa essa questão de diversificação e às vezes o entendimento é falho, porque não é a melhor estratégia nesse sentido de você chegar no objetivo. Se você tiver uma estratégia mais agressiva, você pode ficar num ponto mais agressivo. Com uma boa análise, com um bom embasamento, você pode ficar no risco, ficar no negativo um certo período, e entendendo que aquele recurso ali é para um prazo maior do que aquilo ali. Então, você vai seguir em frente, às vezes vai até comprar mais, que é o que muitas vezes diferencia os investidores. Alguns entram no mercado só vendo quando dá positivo. Quando dá negativo, não está legal, precisa mudar isso aqui, troca, tira daqui, aí sai no momento tá negativo, que é justamente o momento errado, sem análise, e aí você tem um problema naquilo ali. Você sai sem o retorno esperado ou com prejuízo. E entra só em alta, quando está valorizado. Então, entra no momento errado. O grande investidor, que é mais perene no mercado, ele faz a análise e vê se aquilo faz sentido adquirir. Você falou até de Magazine Luiza.
Enquanto todo mundo estava vendendo que estava derretendo, tinha gente comprando porque achou, tá caindo, vai valorizar. Tá lá, embaixo lá. Então, vai valorizar? Aparentemente não é mais a leitura do mercado. Quem perdeu dinheiro, teve gente que ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Agora, quem vendeu na baixa perdeu dinheiro e quem está vai ficar com esse patrimônio com a tendência de baixa. Então, precisa tomar cuidado, precisa analisar muito bem a empresa. E aí, lembra quando eu falei do seu negócio? Quando eu sou acionista de uma empresa, é o seu negócio. Você olha os números dessa empresa também, os indicadores, como que ela está no mercado, como ela está posicionada, quais são os investimentos futuros que ela tem. Então, assim, a partir do momento que eu entrei no mercado financeiro, eu preciso entender um pouquinho mais, não preciso ser especialista, mas eu preciso entender um pouco mais, porque é o meu dinheiro. Eu não vou terceirizar para o André lá no banco e falar, André, se vira. Não, eu vou acompanhar. Então, assim, os meus clientes que com maiores recursos hoje, os que acompanham. Eles nem têm conhecimento tão grande, mas eles acompanham e me questionam. Eles confiam em mim? Confiam. Sabem da minha credibilidade? Sabe. Da minha índole? Sabe. De a forma que eu atuo? Sabe. Mas eles me questionam. E isso é importantíssimo. Isso é bom, né? Porque senão eu posso chegar num dado momento me acomodar e ser relapso, por exemplo, ou displicente. Então, por mais que seja alguém especialista cuidando, eu tenho que ter atenção. Então, se é o meu dinheiro pessoa física ou da empresa, tem alguém tomando conta disso? Eu tenho que entender um pouco minimamente e cobrar isso regularmente. A mesma coisa quando eu sou investidor e adquiro lá uma parte de investimento, seja no banco, seja numa empresa, seja ações na bolsa. Preciso entender minimamente para ver o que está acontecendo. Não vou lá simplesmente, e aí o brasileiro gosta bastante, né, de apostar, né? Por isso que tem tantas, né? Hoje em dia. Então vai lá, a Magazine Luiza tá bombando, vai lá e compra. Ou tá em baixa, vou comprar porque falaram que é bom comprar em baixa. André, para finalizar aí o nosso bate-papo, quais são as projeções econômicas para 2024? As projeções na economia, a gente sempre traz um pouquinho também a questão política, tá? Lógico que os números, os dados são positivos. Então a gente vai ter um 2023 fechando um crescimento de PIB próximo de 3, a gente tem uma projeção para 2024 também para um crescimento nesse patamar. A gente tem um controle inflacionário próximo de 4 para esse ano e para o ano que vem também. Então, dentro ali da expectativa e da meta que o Banco Central estipulou ali e definiu. Que mais? A gente tem um crescimento da balança comercial no Brasil nos últimos anos absurdo, assim, de exportações e importações. A gente tem vendido muito, né, e tendo um saldo muito positivo, vem crescendo muito nos últimos anos e isso também é uma realidade para o próximo ano. O ponto... e a Selic, né, que a gente falou, está no patamar alto, 2,25, com um viés de queda. O mercado já precifica abaixo de 12 para esse final de ano, que tem uma última reunião agora, no final do ano, e já tem uma projeção de abaixo de 9 para o final do ano que vem. Então vai caindo aos poucos. Tudo isso proporciona uma melhora, porque quando a taxa Selic está caindo, você tem uma inflação controlada, você tem um aquecimento da economia. Então eu tiro o dinheiro do banco, que está me pagando lá 1% ao mês, que vai me pagar 0,8 ou 0,7 e vou colocar na economia. Sobra mais dinheiro que eu não tenho tanta inflação, a pessoa física também vai consumir mais, gira a economia, enfim. Só que a gente tem dois fatores que são preocupantes para o ano que vem. Há uma tendência de queda na arrecadação no federal, né, de tributos. Então, isso é um problema, porque a gente vai ter está tendo um crescimento do PIB, ou seja, a economia está crescendo, a gente está diminuindo a arrecadação. Em contrapartida, a gente tem o nosso governo federal, ele está há 8 anos em déficit, então está gastando mais do que arrecada. Isso é preocupante porque ele disputa o dinheiro do mercado com os outros agentes do mercado, com nós. Então, o custo do dinheiro fica mais caro. Então, isso pode gerar inflação, isso pode gerar depois da inflação, pode gerar um aumento da Selic de novo, uma estagnação econômica. Então, o déficit orçamentário é primordial. Não adianta o governo simplesmente gastar o dinheiro e sem contrapartida. Ele precisa emitir dívida, assim como na pessoa física. Faltou dinheiro, o que a gente faz? Pega emprestado. Na empresa, faltou dinheiro, vai lá e pega emprestado.
O que está por trás de tudo isso é que as últimas gestões, na verdade, talvez a maioria delas, gestão governamental, não se preocupam com a causa do problema. Não entendem que há gastos que precisam ser controlados e que eu tenho que gerar uma equalização das contas públicas. Então, esse é o fator preocupante para o ano que vem. Então, precisa ter um controle das finanças públicas urgente no Brasil, equalizar. A gente teve o último trimestre, foi um dos piores desde 2015, tirando a parte da pandemia ali, é um dos piores desde o Dilma. E o que aconteceu? O governo Dilma, um dos fatores que levou a sucumbir foi a questão do déficit orçamentário. E agora a gente tem uma repetição disso. A gente teve um controle um pouquinho melhor depois da pandemia, até que equalizou. Enfim, o ano passado até a gente fechou de forma equalizada, mas a gente tem um crescimento de novo. Então precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes o curto prazo pode fazer sentido, né? Aumento dos gastos, a gente tem uma arrecadação, a gente tem um momento favorável. Se a gente errar agora, daqui 2 anos a gente vai ser penalizado. E aí no médio prazo a gente vai colher uma parte ruim. Mas de todo modo, a maioria dos indicadores são positivos, né? A economia do Brasil tem tido um bom retorno depois da pandemia, está se aquecendo, alguns segmentos em franco crescimento, o agro continua sendo um dos fatores que pesam aí, que tem uma eficiência muito grande. Então, de qualquer maneira, para o empresário comum, é se atentar aos movimentos que estão acontecendo. O efeito, às vezes, é mínimo, né? No geral, a gente às vezes fala, o Brasil está em crise, ou está em, sei lá, não está tão bem, mas às vezes para o segmento específico, é olhar para dentro, né? O empresário olhar para dentro da empresa, olhar para si, entender os problemas que estão ali e ir equalizando ao longo do tempo. Porque quando vem uma crise, e eu tenho, por exemplo, uma queda da demanda, por exemplo, pode me afetar um pouco, mas se eu tenho uma reserva financeira encaixada, vou sentir pouco, eu consigo tomar decisões mais rápidas para equalizar, fazer uma demissão ou enxugar a estrutura, deixar de investir energia, tempo e pessoas em algo que não está dando um resultado, uma margem tão positiva. Então, acho que é mais olhar o micro, porque o macro, teoricamente, está favorável. Então, se o Brasil acabar evoluindo nisso, quem estiver bem vai surfar, mas se der tudo errado, se eu tiver tudo controlado, eu vou sofrer um pouco, mas continuo sem problema algum. Muito obrigada. Foi uma aula. Com certeza. Depois a gente pode marcar até o meeting para continuar esse bate-papo, Vamos sim, né? com certeza. E, pessoal, para quem não entendeu os termos ali, pitch, meeting, são alguns termos, vamos falar assim, que a gente utiliza ali nos grupos de networking, né? Meetings são as reuniões que os empresários fazem para estreitar esse relacionamento. Relacionamento é um principal pilar ali do networking, né? Então, você empresário, né, que ficou curioso para saber um pouco mais sobre o programa, né, nos mande uma mensagem ali para entender um pouco mais sobre o programa C Networking. Hoje a gente é mais de 120 empresários participantes, que são divididos em 6 grupos. O programa como um todo já gerou mais de 37 milhões de negócios. E agora em dezembro, no dia 15, vai ter o Celebration. Tenho certeza ali que o número vai ser, né, muito maior. Com certeza. Né? André, muito obrigado pelo bate-papo, pela disponibilidade. Realmente só tenho que agradecer você pela aula. Muito obrigada, pessoal. Um agradecimento especial à IMA, à SIC, à Prefeitura de Campinas. E a gente se vê na próxima edição, Gabriel. Isso. É isso aí, pessoal. Obrigada, até mais. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.